Para tratar desse assunto, é claro que a gente vai conversar com a nossa especialista aqui do SBT, a nossa repórter Patrícia Vasconcelos, que está já plugada para contar direitinho tudo que está acontecendo, né, Patrícia? Uma segunda-feira bem agitada, com várias reviravoltas. Oi, Paola, boa tarde para você, para todo mundo que está ligado aí no SBT News. Exato, várias reviravoltas nesse toma lá da cá, pelo menos em relação ao México, já uma pausa anunciada por 30 dias nessas tarifas. O presidente americano Donald Trump conversou por telefone com a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, e os dois chegaram a um acordo, Paola. O México concordou em mandar imediatamente, segundo afirmou a presidente mexicana, em enviar para a fronteira do país latino com os Estados Unidos 10 mil soldados para, segundo o acordo verbal, né, que ela tratou aí com o Trump hoje, para que os mexicanos possam evitar a entrada aqui nos Estados Unidos de entorpecentes, especialmente o fentanil. Esse é um problema que o Trump vem batendo muito, dizendo que o México é responsável pela entrada de fentanil, um dos componentes, né, usados nos opioides, e também para evitar a entrada de imigrantes ilegais. E a presidente do México pontuou, segundo ela mesma disse, num pronunciamento feito por lá na capital mexicana, os mexicanos querem que os Estados Unidos barrem a entrada de armas para o território mexicano, Paola. Então, pelo menos em relação ao México, a essa pausa aí nas tarifas, que pelo menos não vai estar valendo pelos próximos 30 dias. E agora, nesse exato momento, são 3h09 da tarde aqui, estamos 2 horas atrás do horário de Brasília. O Donald Trump está conversando virtualmente com o Justin Trudeau, até agora, né? Porque ele anunciou a renúncia, mas ainda está à frente, né, da liderança do Canadá. Os dois estão conversando para ver o que pode ser feito em relação às tarifas do Canadá. Então, provavelmente, a gente vai ter notícia daqui a pouco. Bom, e existia já esse temor desde quando Trump foi eleito, de fato, tomou posse do cargo, dessa guerra comercial que poderia se instalar, porque diversos países, como o Canadá, já tinham anunciado que não iam aceitar simplesmente uma grande taxação, assim, de uma hora para outra. E diante dessa possibilidade de guerra comercial, de fato, a gente viu o movimento da Bolsa acontecendo, né? As bolsas caíram, o dólar teve uma alta ainda ali no início da manhã. Isso influencia também esse movimento de Donald Trump de conversar com Cláudia Sheinbaum, presidente do México, e talvez tentar dar essa pausa de um mês? Sim, a gente percebe que as bolsas aqui nos Estados Unidos, o mercado financeiro reagiu imediatamente após o anúncio desse acordo entre os dois. O mercado financeiro abriu, né, em baixa nessa segunda-feira. Houve aí uma recuperação, as bolsas ainda não fecharam, mas a gente viu uma leve recuperação. É esperado agora também ver como o mercado vai reagir após essa conversa do Trump com Justin Trudeau. Os Estados Unidos, Paula, são os principais parceiros comerciais do México. O país latino vende aqui para os norte-americanos, principalmente, peças automotivas e computadores, e os Estados Unidos vendem ao México, principalmente, petróleo bruto e minerais usados na construção civil, além de frutas, alimentos que os Estados Unidos importam do Canadá, né? Então, seria um impacto muito grande dos dois lados, né? Não é verdade que um país não depende, né, de qualquer forma do outro. Haveria, obviamente, um impacto aqui interno também nos Estados Unidos, e isso dá um tempo, né, para que os fornecedores possam respirar e fazer o mínimo de planejamento, porque a grande verdade é que a ordem foi assinada mesmo pelo Donald Trump no fim de semana, enquanto ele estava lá na Flórida. E agora os líderes dos dois países mais afetados, tem a China também, taxada em 10%, mas em relação ao México e Canadá, hoje, definitivamente, Paola, é uma segunda-feira para negociações. A agenda do presidente Trump nem chegou a ser divulgada para os jornalistas hoje, né? Ele tem um evento agora, seria às 3 horas da tarde, foi atrasado para as 3h30, porque, segundo a Casa Branca, nesse momento agora, ele conversa com o premier canadense. Pois é, essa conversa, como você já mencionou, deve ter novidades, né? E é realmente um movimento importante, porque Justin Trudeau já deu a devolutiva também de que também aplicaria uma taxação de 25% em diversos outros produtos, numa retaliação de fato que estava acontecendo ali. E a gente sabe que a população é quem pode acabar se dando mais mal
diante dessa possibilidade de guerra comercial, né, Patrícia? Os americanos, eles estão entendendo que, de fato, eles podem ser afetados com alta de preços para eles como consumidores finais? É uma dúvida generalizada, né? Conversei até com algumas pessoas no mercado e a dúvida de muitos é exatamente essa, né? Para a população comum, como isso pode nos ajudar no fim das contas? Será que a gente não vai estar pagando mais, então, pelos produtos na prateleira? Se os produtos para entrar aqui nos Estados Unidos, eles vão custar mais, se quem está importando, né, vai ter que pagar mais, isso vai acabar afetando o preço? Eu não quero pagar mais, os produtos já estão muito caros, mas segundo Donald Trump, não é assim. O presidente americano afirma que essa é uma estratégia que ele tem usado, primeiro, para forçar os países em questão a dar o que ele está solicitando, e no caso do México, Paola, né, isso acabou acontecendo, é uma questão de guerra fiscal, mas ele vem falando desde aí da campanha sobre a questão da imigração ilegal, com a deportação em massa, né, das pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, o que já aconteceu, e também em relação à entrada de fentanil. Então, a presidente mexicana se comprometeu a mandar esses para a fronteira para combater o que o Trump considera necessário. Então, ele está usando, na verdade, como uma moeda de troca, como uma forma de pressionar os países ao redor do mundo a fazer o que cumprir a agenda que acredita ser necessária aos itens que ele afirma terem sido promessas de campanha, Paula. Mas no caso do México, a gente já vê essa estratégia dando assim, os frutos, esses homens, a Guarda Nacional ali colocadas de reforço na fronteira, né? Patrícia, qualquer novidade a respeito dessa conversa entre Trump e Trudeau, por gentileza, nos atualize, mas por hora, muito obrigada pelas suas informações. Tá certo. Certamente daqui pelo menos uns 40 minutos, uma hora, vai depender da duração dessa ligação e a rapidez, né, que essa informação vai chegar para a gente, mas certamente já teremos novidades daqui a pouco. Obrigada. Perfeito. Obrigada, Patrícia. Professora, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao programa e obrigada pela disponibilidade em participar com a gente. Boa tarde, Lara. Boa tarde a todos os assinantes. Bom, vamos começar pelo começo, são várias etapas, né? A gente tem aí as tarifas de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que já se sabia, até desde antes dele tomar posse, que iriam acontecer. Hoje começaram essas tarifas e a gente teve depois disso vários desdobramentos. Então, vamos pelo início. O que são essas tarifas e quais países foram afetados? Lara, eu acho muito importante destacar que essa questão do sistema tarifário que os Estados Unidos, mais especificamente o Trump, está impondo, é uma violação, é uma quebra justamente de um dos princípios basilares da Organização Mundial do Comércio, que é a liberalização do comércio internacional. Então, é importantíssimo destacar que ele não pode tomar decisões unilaterais para sobretaxar produtos vindo de países específicos. Então, se há uma sobretaxação, por exemplo, da questão das laranjas, ele tem que sobretaxar todas as laranjas importadas para os Estados Unidos, de quaisquer países que venham essas laranjas para a proteção da indústria nacional. Só que tem que ter autorização, que é a lista de exceções que a gente fala dentro da Organização Mundial do Comércio. Então, o que acontece com o Trump? Ele impõe uma medida unilateral de sobretaxação justamente para alguns países específicos, em nome, efetivamente, de conseguir uma contrapartida de outro tema que não o comércio internacional. Então, vamos pegar o caso, por exemplo, do Canadá e efetivamente do México. Ele sobretaxou os produtos canadenses e os produtos mexicanos, ou idealizou sobretaxar esses produtos, usando a justificativa que seria um respaldo e uma resposta para a crise migratória. Isso é muito problemático, porque a gente não pode impor, primeiro, sanções econômicas, como é o que o Trump está alegando, em contrapartida em relação a alguma outra questão. Segundo, ele sobretaxou produtos chineses, ou quis sobretaxar produtos chineses em 10%, e a China reafirmou o seu papel e seu comprometimento com o multilateralismo, porque o que ela falou foi justamente o seguinte: não vou responder o Trump nesse momento, mas vou levar essa demanda para a Organização Mundial do Comércio. A gente sabe que governos como o do Trump, por exemplo, eles não gostam desses foros multilaterais, eles não gostam de uma cooperação internacional. Só que, em contrapartida, o Trump está abrindo espaço, sim, para que a China se emerja, né, e se consolide, por assim dizer,
como um grande player internacional dentro desses foros e que venha, né, um respaldo de respeito também com as normas internacionais. Então, só para fechar, a gente tem que pensar, ainda que o Trump queira sobretaxar produtos de países específicos, ele tem que lembrar que ele é parte da Organização Mundial do Comércio e tem que seguir algumas regras cujas quais não foram seguidas com essa sobretaxação imposta aos produtos do Canadá, imposta aos produtos mexicanos ou idealizadas aos produtos mexicanos, bem como aos produtos chineses. Agora, professora, a gente teve uma reação quase que imediata da economia mundial, bolsas caindo, desvalorizando, o dólar disparou. O que isso significa para a visão do mundo em relação ao que Trump decidiu fazer em taxar, super taxar, como você falou, esses países? Bom, a gente tem que pensar que isso traz uma insegurança numa perspectiva não apenas de direito internacional, mas também de economia global. Porque, de fato, a partir do momento, e volto a retomar, que a gente tem a imposição de medidas unilaterais, a gente tem uma insegurança, tanto jurídica na perspectiva do direito internacional quanto econômica, de não saber ao certo como é que vai ficar esse comércio internacional ao viés, justamente, da maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. E aí vem o segundo questionamento, como é que vai ficar, ou como é que ficarão as economias dos BRICS, se porventura o Trump vier, de fato, a falar, né, e concretizar naquela sobretaxação, que foi uma promessa de campanha em 100% dos produtos vindos do BRICS. Então, a gente está aí em um cenário de incerteza muito grande, até porque a gente sabe que o Trump não vai respeitar os tratados, não vai respeitar, por assim dizer, as medidas antidumping, não vai respeitar uma proibição de salvaguardas à indústria nacional, que são proibidas essas salvaguardas sem o aval desse multilateralismo, e com certeza, obviamente, né, vai trazer um cenário de prospecção muito negativo para a economia, com o aumento do dólar e justamente a queda de diversas bolsas de valores, porque a gente tem que lembrar que ele está ameaçando também sobretaxar produtos vindo da União Europeia. O que eu acredito que vai acontecer, não vai acontecer, mas vai sim acontecer um movimento contrário, porque aí a União Europeia vai ter respaldo para sobretaxar produtos vindo dos Estados Unidos, porque não vão cumprir com os selos ambientais. Aí existe uma justificativa perante essa Organização Mundial do Comércio, existe uma justificativa nesse cenário internacional para haver uma sobretaxação por conta da degradação ambiental de produtos vindos dos Estados Unidos, que não faz parte mais do Acordo de Paris desde o dia 20 de janeiro de 2025. Depois dessa reação da economia mundial, a gente teve a grande notícia de que Trump tinha feito um acordo com o México para suspender essas tarifas, especificamente ao México, por 30 dias. Como é que se deu esse acordo em termos internacionais? E também o quanto a gente pode considerar esse acordo válido? Existe a possibilidade de Trump infringir, voltar atrás ou, por exemplo, do outro lado, existe a possibilidade depois desses 30 dias esse acordo ser prorrogado, por exemplo? Existem ambas as possibilidades. A gente tem que pensar que um acordo é como se fosse um contrato. Então, existe uma negociação de ambas as partes, cujas quais podem rescindir esse tratado, esse acordo, bem como pode ocorrer uma prorrogação, até mesmo uma pacificação da questão. O que eu acredito que vai acontecer é uma prorrogação. Porque a gente tem que pensar, primeiro ponto, que o México é também um país focal para efetivamente o desenvolvimento dos Estados Unidos. Primeiro, existe uma fronteira ali muito bem estabelecida. Segundo, diversas montadoras de automóveis estão ali estabelecidas no México. E principalmente, um terceiro ponto, o México é um grande fornecedor de alimentos para os Estados Unidos. A gente tem que pensar que se o Trump quer se manter no poder, ele também precisa atender uma população que vai justamente obter essa perspectiva de demanda, de ter suprimento nos supermercados e principalmente a um preço acessível. A gente tem que pensar que os Estados Unidos estavam em uma emergência econômica, numa perspectiva de melhorar sua economia, mas existe, principalmente na fronteira sul, em Los Angeles, né, por assim dizer, a maior população de sem casa, de sem teto do mundo está ali estabelecida. Então, a gente não tem como prospectar, por assim dizer, um aumento de preços tão grande nos alimentos que vai repercutir de uma maneira favorável frente ao apoio societário para o Trump. E o segundo ponto que também vem nessa premissa é justamente, se Estados Unidos sobretaxar os produtos mexicanos, a gente sabe que o foco de influência, o foco de compra não vai ser mais os Estados Unidos, vai ser justamente a China.
A China vem ampliando seu campo de influência dentro do contexto da América Latina, mas existem alguns pontos que ela ainda precisa melhorar. E um dos pontos é o México, porque justamente como faz fronteira direta com os Estados Unidos, como está nesse acordo do New NAFTA, né, que é um acordo comercial entre Estados Unidos, Canadá e México, que foi firmado, inclusive, na era Trump 1, esse New NAFTA foi idealizado, a gente sabe que ainda a maior influência para o México acaba sendo os Estados Unidos. Então, a China está quieta, mas a gente sabe muito bem que vai, de fato, vir a angariar o mercado mexicano se, porventura, os Estados Unidos consolidar essa retaliação ou essa perspectiva de quebra, ruptura institucional e econômica com o México. Professora, interessante esse ponto, porque existe muito discurso de, no fim das contas, o país tal que está sendo prejudicado, que está ameaçando os Estados Unidos, depende mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos dependem dele. E, portanto, Trump pode fazer o que quiser. Mas existe esse contraponto, né? Não é exatamente assim. E os Estados Unidos também precisam de apoio de outros países, de acordos com outros países. E aí, entrando também ainda um pouco nesse assunto, além desses países que são diretamente impactados por essas tarifas, como é que o restante do mundo e principalmente as grandes potências estão vendo, enxergando essas ações, essas decisões de Donald Trump? Lara, era muito esperado que o Trump fosse tomar alguma atitude nessa perspectiva econômica, porque a gente tem que pensar que o Trump é um nacionalista. Dentro dessa premissa dele ser um nacionalista, vai além do campo da Make America Great Again for Americans, ou seja, deixar a América, Estados Unidos para os americanos, para os estadunidenses, afastando toda essa perspectiva migratória, mas também uma proteção e quase que, né, um protecionismo exacerbado da indústria nacional. Então, o que o Trump quer falar, quer ter muito bem consolidado no seu discurso mundano é o seguinte: os Estados Unidos estão mais preocupados com o desenvolvimento da sua indústria nacional. Aqueles que, porventura, vierem a atacar ou colocar em risco a dolarização da economia, como é o caso dos BRICS, vão ter uma retaguarda. Vão ter, por assim dizer, uma retaguarda no sentido de ter uma retaliação, uma retaguarda de retaliação. Vão ter um contra-ataque dos Estados Unidos para que os Estados Unidos se mantenha como a principal economia mundial, mas que seja, a partir da sua indústria nacional, que seja quase que uma dependência econômica dos Estados Unidos frente a outros estados. A gente sabe que esse é um ponto, uma justificativa. Existem outras justificativas, como eu coloquei aqui, muito, né, estabelecido num primeiro momento, que são justificativas totalmente não plausíveis de imputar responsabilidade econômica frente a outros temas, como crise migratória, ou, por exemplo, num contexto europeu, que vai pressionar os Estados Unidos para cumprimento de algumas tratativas ambientais, mas a gente sabe que o mundo já estava esperando essa posição do Trump, só que não sabia nem quando, nem como e nem em que porcentagem. O que ele falou é que ia sim sobretaxar. Só que aí, Lara, tem um segundo ponto. O Trump começou um discurso, uma retórica de guerra, né, comercial com a China. Só que toda vez que ele avança um pouco, ele regride também no mesmo momento. Hoje ele já regrediu e já falou que ia renegociar os acordos comerciais com a China e renegociar também se vai imputar uma responsabilidade econômica, uma sobretaxação aos produtos chineses ou não. A gente tem que pensar que existe uma retroalimentação econômica entre Estados Unidos e China. É muito difícil a gente observar os Estados Unidos conseguindo imputar responsabilidade econômica sobretaxando os produtos chineses, sem de fato que nós tenhamos uma resposta da China, sem de fato que nós tenhamos também uma consequência econômica negativa para os Estados Unidos. Então, é como se fosse uma mútua dependência. Então, com a questão chinesa, a gente está um pouco mais tranquilo, que a gente sabe que vai ter uma guerra comercial, mas não vai ser acesso à sobretaxação sequer de 10%, que o Trump anunciou ontem e já retomou, né, por assim dizer, uma tratativa dialógica com a China. Então, ainda que o mundo se preocupe muito, a gente tem que pensar que já era esperada essa postura, mas, de fato, a gente observa um movimento de vai e vem. Parece que o Trump quer angariar a confiança de seu eleitorado, mas ele sabe que não dá para fazer tanto, porque vai trazer uma perspectiva econômica de desenvolvimento socioeconômico para os Estados Unidos também negativo. Agora, professora, para a gente finalizar a nossa conversa, o Brasil, assim como diversos outros países no mundo, teve uma reação econômica quase que imediata, como a gente falou aqui. Primeiro, com o início da taxação, com o dólar subindo muito,
a Bolsa desvalorizando e logo depois do anúncio do acordo com o México, a gente teve um movimento contrário. Como é que a gente explica essa reação aqui no Brasil? Como é que essas decisões de Trump, essa tarifa e depois esse acordo afetam a economia brasileira tão imediatamente assim? Lara, a gente tem o que a gente chama nas relações internacionais de teoria dominó, efeito dominó. Basicamente, quando um cai, os outros também vão cair. O que eu quero falar com isso? Se os Estados Unidos estão dispostos a taxar o México, existe, por assim dizer, uma perspectiva futura até também de poder sobretaxar o Brasil. A gente tem que pensar que naquele momento que os Estados Unidos sobretaxou o México, veio uma argumentação também que não teria problema nenhum de sobretaxar produtos brasileiros, tanto que o nosso presidente, ele falou, se os Estados Unidos sobretaxarem produtos brasileiros, eles terão uma retaliação também. Quando vem um acordo, a gente vê justamente uma pacificação, né, quase que um respiro, uma bandeira branca, não apenas para o México, mas para o focal da América Latina. A gente sai dessa teoria dominó de ponto de interesse para que o Trump venha sobretaxar produtos da América Latina justamente para outro foco. Voltou o foco guerra comercial com a China. A gente sabe que os Estados Unidos têm um relacionamento bem diferente com o México do que ele tem com o Brasil, do que ele tem, enfim, com o Chile, do que ele tem com Colômbia, para pegar alguns governos que são progressistas e contrários efetivamente ao regime, né, trumpista. Mas ainda assim a gente sabe que começou a focar em América Latina, pode ter certeza que ele vem para a principal economia, que é o Brasil, dentro desse contexto geoterritorial. Então é importantíssimo destacar, nós temos uma prospecção de efeito dominó e quando se tem o apaziguamento das relações com aquele que estava em perspectiva de ruptura institucional com os Estados Unidos em algum ponto, também vem um certo alívio para a maior economia da América Latina, que acaba sendo o Brasil. Priscila Caneparo, especialista em economia internacional, doutora em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUC de São Paulo, muito obrigada pela participação aqui no programa. Eu que agradeço, Lara. Boa tarde. Boa tarde.